facendo le marce del lavoro in tutta Italia e stiamo preparando lo sciopero. Buongiorno ascoltatori, benvenuti a Chilometro Zero, programma radiofonico dedicato a tematiche ambientali, ecologiche e di sviluppo sostenibile. Oggi vi racconto una storia che è nata nello stato di Minas Gerais, sud-est del Brasile, zona di grandi coltivazioni di canna da zucchero, soia e piante oleaginose per produzione di biocarburanti, ma anche terra di scontri tra le popolazioni più povere e sfruttate e i grandi fazenderos latifondisti, che ancora oggi possiedono la maggior parte delle terre coltivabili di questa fertile area dell'Alta Paranaíba. Non è un Brasile da cartolina. Quello che vorrei raccontare è un Brasile lontano dagli immaginari tropicali dei pacchetti turistici. È una storia di lotte per la terra, di sfruttamento, di ribellione e di riscatto. La storia di un popolo che da decenni ormai ha imparato che la terra si conquista metro dopo metro, con sacrificio e dedizione. Spesso parlare di energie alternative rimanda a uno scenario confuso e conflittuale. Vengono subito in mente deforestazioni, monoculture intensive, deturpamento ambientale di un feroce attacco alla sovranità alimentare dei più poveri. Oggi però in Brasile si sta tentando di intraprendere una strada diversa, quella di creare un link tra produzione di biocarburanti, salvaguardia dell'ambiente e lotta contro la povertà. Può essere una sfida possibile? Per capire meglio quello che realmente sta succedendo in uno dei paesi che negli ultimi anni ha registrato radicali cambiamenti economici e sociali, ho fatto un viaggio, da reporter vecchio stile con taccuino alla mano, e con passaggi di fortuna raggiungo la fazenda do Morro Alto, nel cuore del Minas Gerais. A 1000 metri di altitudine, dove anche l'illusione dell'estate brasiliana svanisce di colpo, la vita dei contadini si intreccia profondamente con i movimenti di lotta per la terra di questa regione. Meu bem, o que aconteceu? O nosso amor morreu. Eu sei que um dia vai voltar. Eu comecei a luta pela terra no Paraná. Em 84, comecei a fazer a luta pela reforma agrária. Nos últimos 20 anos, depois do fim da ditadura militar, com a eleição do primeiro presidente civil, que foi o Collor de Mello, a luta pela reforma agrária no Brasil cresceu muito. O início da luta era uma luta basicamente pela sobrevivência no campo, a luta dos trabalhadores por ocupar a terra e por garantir a fixação nas ocupações de terra. E eu fazendo a luta, porque é o povo muito escravizado, sem carteira assinada, sem receber direito trabalhista. A gente trabalhava até 1h da manhã, levantava às 5 ou mais, né? Chegava tudo engranguiado de frio. E o povo sofria muito. Tenho 74 anos e nunca tive terra, né? Só estamos esperando terra, porque tenho 4 filhos e esses 4 filhos precisam de terra. O trabalhador ocupava, através dos movimentos sociais, seja o movimento sindical, sejam as organizações dos próprios trabalhadores, como o Movimento Sem Terra, como a Central Única dos Trabalhadores e outras entidades,
ocupava a terra e lutava para se fixar na terra. E o Estado quase sempre reagia com a polícia, reagia com o processo de expulsão desses trabalhadores, e havia muita morte no campo. Eu, pelo menos, nunca fui torturada fisicamente, só psicologicamente, sim. Muitas horas fechada numa delegacia, me acusando. Eu falava sempre: estou a serviço do meu povo e vocês deveriam estar. A partir do fim do governo Collor, subiu o vice, que é o Itamar Franco, que ficou um breve período, mas nesse período ele já implantou uma política diferente. Depois com a eleição de Fernando Henrique, se deu mais um passo, isso tudo pressionado pelo movimento social. Nesse período, existia um enfrentamento muito grande entre os grandes latifundiários, os grandes detentores de terra, que produziam basicamente para exportação, e até hoje é assim, através do Ministério da Agricultura. No período do governo Fernando Henrique foram mais de 600 ocupações violentas de terra, com repressão, com enfrentamento, no sentido de forçar que o governo brasileiro fizesse política pública para que o movimento social pudesse transformar os assentamentos e as pequenas propriedades em propriedades produtivas. Boa noite. A história do Brasil está sendo escrita neste momento. Luiz Inácio Lula da Silva se tornou hoje o candidato mais votado da história. Que ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. A trasformare le terre occupate in lotti produttivi per l'agricoltura familiare sarà nel 2002 l'elezione di Ignazio Lula da Silva, sindacalista del Nord-Est, da sempre grande sostenitore dei diritti dei contadini senza terra. Lo scenario della lotta muta radicalmente. Il governo Lula istituzionalizza la riforma agraria e apre tavoli di dialogo con le organizzazioni contadine da un lato e i fazenderos dall'altro. L'impegno di Lula però non è sufficiente. Ancora adesso ottenere legalmente un lotto di terra da coltivare risulta un processo estremamente burocratico e lento. A sostegno dei contadini nasce nel 2005 la FETRAF, una federazione sindacale che da una parte sostiene il processo di occupazione delle terre e dall'altra porta avanti le trattative con governo e fazenderos. Nós trabalhamos de uma forma que não é uma forma agressiva, violenta. Não é da mesma forma que o MST, que trabalha a violência, faz ocupações e conflitos com polícia, tudo. Nós não. Nós vimos a dificuldade dos nossos agricultores no campo e até mesmo trabalhando como empregados rurais, né, e sendo explorado de uma forma estilo escravo. O trabalhador escravo, infelizmente hoje na nossa região, em pleno século XXI, ainda é fato e é realidade. Esses trabalhadores, eles são caracterizados de trabalhador escravo quando eles é aliciado por uma pessoa que traz de outra região com falsas promessas. A maioria desses trabalhadores, eles são aliciados da região do norte de Minas, Bahia, Maranhão, Salvador, Sergipe e etc. E quando eles chegam, eles vivem uma situação subhumana, degradante, tendo seus direitos, né, não respeitados dentro da legislação trabalhista. O gato, né, no caso, o aliciador, ele fez uma proposta para a gente de trabalho, relatando de 60, 70 reais a diária. Os trabalhadores, quando eles vêm trazidos de lá, eles vêm com promessa de ganhar 80 reais por dia, de ter um bom alojamento para ficar, para ter uma comida saudável. E chega, não é isso que acontece aqui. Diziam que dava para entender que a gente estava trabalhando pouco. No caso aí dele, ele queria que a gente trabalhasse mais, no total de 2 dias para receber um dia.
16 horas, 20 horas por dia. Eles chegam, eles costumam colocar em galpões, né? Sem condições, sem ter cama para dormir, sem ter colchão, sem ter uma coberta. Aí eles ficam trancados, determinados dentro daquela fazenda, sem ter acesso a sair, a fazer uma denúncia, a procurar alguém que possa estar ajudando. Por isso que é caracterizado o trabalho escravo. Per evitare di finire nella spirale dello sfruttamento, i lavoratori occupano la terra, si accampano in baracche di legno e tele di plastica, in gruppo di 15 o 20 famiglie, ed iniziano a coltivare per il loro sostentamento. Completamente isolati dai centri urbani, senza acqua corrente ed energia elettrica, queste piccole comunità lottano quotidianamente per la propria sopravvivenza. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Você sabe onde são acampamentos do acampados lá? Acampados são aqueles que, pleiteando uma fazenda, arruma um local e fica naquele local, dentro da fazenda, se o fazendeiro aceitar, ou fora mesmo, beira de estrada, beira de asfalto. Acampados fica ali em torno de 4, 5 anos, 6 anos. Faz quanto tempo que você mora aqui? Tem há 5 anos, mas está morando aqui dentro. E de onde chega você? Carme Paranaíba. Quantas pessoas são na família? Nós somos 7 pessoas. E quando chegaste aqui, o que aconteceu? Uai, aí a fazenda estava coisada e nós pegamos, entramos, plantamos. E começamos a construir barraca? Aí nós construímos barraca de lona. A vida na barraca é difícil. A gente fica porque a gente interessa ver se ganha um pedacinho de terra. Mas que senão não é compensado a ficar, não. E você sonha de ter uma casa? Sonho de ter uma casa. Que Deus ajudar, que dê certo, a gente ganhar um pedacinho de terra e construir uma casinha pra gente. Quando nós entramos aqui, já lá vai para 5 anos, né? Todo mundo, nós era 60 famílias, todo mundo ficou amontoado aqui, fez os barraquinhos de pau, fez os barracos todo mundo de pau, de lona. Passou muita dificuldade, muito trabalho, que não tinha água, poeira demais, as crianças adoeceu tudo, né? Gripou tudo, né? Então foi uma vida muito sofrida. Então quando nós entramos aqui, nós estamos na luta até hoje, sofrida. O dia a dia nosso na barraca é essa vida assim que nós vamos lutando. De dia é muito calor, de noite é muito frio, né? Preparando comida, né? Muita fumaça, que faz fumaça demais, né? Tem noite que a gente quase não dorme da fumaça dentro de casa, no barraco. Tem dia que nem água tem. E a vida é uma luta muito, sabe, sofrida dia a dia.
Il processo è questo qui, quindi invasione della terra, titolo di accampados, hai occupato una terra non utilizzata, acquisisci un primo titolo informale di accampados, hai diritto di stare lì, non hai diritto di costruire nulla su quella terra, incomincia la negoziazione dello Stato con il fazendeiro. O INCRA é o órgão do governo federal, criado em 1970, que tem sob a sua responsabilidade a execução do Programa Nacional de Reforma Agrária. Em razão desta ocupação, o INCRA tem o papel, mediante a possibilidade de disponibilidade dessa terra para assentamento, de intervir nessa estrutura fundiária, fazendo a obtenção desse imóvel. E a aquisição somente é feita quando as partes estão de acordo, sobretudo com relação ao valor a ser pago por aquela propriedade. Primeiro eu vou reclamar a minha parte, que eu entrar em confronto direto eu acho que é inviável, sabe? Mas que eu vou reclamar, eu vou, porque eu acho que é uma falta de respeito com as pessoas. Tem o direito de propriedade, que se às vezes quer dar negociação, é uma coisa diferente, mas não invadir. A invasão eu sou contra. Nós, FETRAF, temos muitos problemas também diante de ocupações, de fazenda que demora muito, aquele processo que eu falei antes, que demora muito para poder ser concluído. O INCRA em si é muito lento, o processo é muito lento, muito burocrático. Se não for dessa forma, você para agilizar e pressionar, não consegue. A terra, você consegue a terra, mas é com muita luta. Futuro é trabalhar. E, como diz o outro, ganhar dinheiro para ficar rico não fica não, mas pelo menos para viver uma vida mais tranquila, sem ser dependente da gente trabalhar para os outros. A nossa luta não pode parar. Chiusa questa parte qui, quindi lo Stato, l'INCRA diventa proprietario di quella terra, l'accampato diventa assentato. A quel punto lui ha già diritto di stare su quella terra a pieno titolo. Non è ancora piccolo agricoltore perché lo diventerà a tutti gli effetti appena il processo di assegnazione del suo lotto sarà formalizzato, gli verranno dati i suoi, e a quel punto lui potrà costruirsi la casetta anche in muratura. In questa fase della riforma agraria, la lotta per la terra si trasforma in lotta per la sostenibilità produttiva e la sfida per il piccolo agricoltore familiare si sposta sul confronto con i titani dell'agroindustria. Con quali mezzi i contadini riusciranno a produrre ed essere competitivi sul mercato? Il cammino degli agricoltori familiari, quindi, resta ancora minato da rischi, incertezze e precarietà. Nós trabalhamos a terra, fazemos cachaça, né? Temos o gado, criação de porcos, de galinha, plantamos milho para subsistência, né? Tem várias culturas, frutas, hortas. Né? L'Alto Paranaíba è caratterizzato dalla cultura dell'agroindustria, dalle grandi fazende, dai grandi allevamenti, ma è proprio in quel contesto che gli assentados, accampados, quindi i piccoli agricoltori, rischiano di essere soffocati dai grandi fazenderi. La riforma agraria ovviamente assegna i terreni laddove esistono, non hai mezzi per lavorarlo, non hai mezzi per diventare produttivo, vende al fazendero di lato, vende il suo pezzo di terra e il piccolo contadino scompare. A realidade até hoje tem muitas pessoas que vêm, conquista a sua terra,
mas não tem como se sustentar na terra. A captação de água nossa aqui é meio precária. Alguns têm, outros não têm, né? Então nós ainda usa muito braçal ainda. Porque nós ainda não conseguimos, através do governo, através do INCRA, nós não conseguimos nenhuma patrulha mecanizada, nem nada. Então as dificuldades estão aí. Hoje, a concorrência é muito grande. Se você for lá plantar tudo na mão e com enxadinha, você não consegue sobreviver. Porque hoje tem os grandes fazendeiros que têm a facilidade de maquinário, tem toda uma tecnologia para poder diminuir custo. Se essas pessoas têm vocação, se essas pessoas têm uma ajuda governamental, né, com maquinário, com que eles possam produzir, com que eles possam comercializar a sua produção, se houver essa assistência, então eu acredito que isso dá certo. Isso é uma forma de desafogar as grandes cidades e de fazer com que a agricultura familiar, que hoje já responde pela maioria do emprego no campo, né? Não são as grandes fazendas que dão emprego, é a economia familiar. Nós, FETRAF, achamos também uma alternativa para o agricultor no campo, que se chama biodiesel. Chilometro Zero. Riflessioni a filiera corta su alimentazione sostenibile, consumo critico ed ecologia urbana. Un programma di Jonathan Ferramola. Nel consumo di energia primaria del mondo, le bioenergie forniscono circa l'11%. I biocarburanti sono solo una piccola parte, praticamente l'1%. I biocarburanti concorreranno, assieme ad un mix di altre energie alternative, a sostituire in parte il petrolio, soprattutto per ciò che riguarda i trasporti. I biocarburanti possono essere della benzina e quindi dell'etanolo, abbiamo una serie di piante che danno l'etanolo, oppure possono derivare da piante oleaginose, allora abbiamo il biodiesel. Questa possibilità di utilizzare biocarburanti è stata presentata come un toccasana per migliorare il mondo, l'ambiente, soprattutto per ovviare all'esaurimento delle fonti tradizionali. A Petrobras é uma das grandes petroleiras do mundo que claramente coloca nos seus objetivos estratégicos desenvolver o programma di biocombustíveis. Subito sono sorti altri che hanno cominciato a dire che non era vero che i biocarburanti erano positivi, ma erano addirittura un crimine contro l'umanità perché avrebbero affamato delle popolazioni. Il biocarburante è uno dei più grandi scempi, uno dei più grandi crimini all'umanità che possiamo fare, perché stiamo togliendo risorse del sottosuolo, risorse agricole per riempire i serbatoi dei Cayenne, dei SUV di turno, anziché riempire lo stomaco e le pance. No momento em que, internacionalmente, nós estamos sofrendo ataques ao programa de biocombustíveis, ataques essencialmente equivocados, que atribuem ao programa de biocombustíveis responsabilidades que não são dele. E oltretutto è un fenomenale assorbitore di energia, cioè se per ottenere 10 barili di bioetanolo ne devo spendere 12 di petrolio per aver consentito alle attrezzature, ai macchinari, alle attrezzature agricole, ai fertilizzanti di creare il contesto per poi effettuare il raccolto. I biocarburanti sono buoni o cattivi, sono angeli o demoni, a seconda di dove vengono fatti e di come vengono fatti. Ma mais importante do que tudo isso, presidente, é o efeito social do programa de biodiesel. Nós compreendemos que para viabilizar o programa de biodiesel, a principal tarefa que nós temos é ajudar e implementar e estimular ainda mais a criação de uma enorme cadeia de agricultura familiar que viabilize a melhoria das condições de renda e condições de vida do povo brasileiro. Nós temos críticas à produção de monocultura em várias áreas, mas também tem que ser considerado nesse sentido.
nesse sentido. Por exemplo, no caso da cana, a cana ela é produzida no Sudeste, no Sul e no parte Nordeste de forma ampla, em grandes latifúndios e não em pequenos latifúndios. Então, quando a gente fala de bioenergia para a agricultura familiar, nós não estamos falando de cana. C'è una legge nazionale brasiliana che obbliga la Petrobras, che è la principale, diciamo, produttrice di carburanti sul mercato nazionale e non solo ormai, a che il 30% del biodiesel prodotto sia di provenienza dell'agricoltura familiare. L'intento politico era chiaro, era quello di portare l'agricoltura familiare dentro al mercato, a un mercato del presente e del futuro. Quando a gente fala de oleaginosa, nós não estamos falando de monocultura, de uma cultura única na área do agricultor familiar. Ao contrário, a política pública que é desenvolvida no Brasil para os pequenos e médios agricultores, ela necessariamente compõe, ela junta duas componentes. A produção de alimento ao mesmo tempo que se produz óleo para produção, no caso de biodiesel. Per i biocarburanti bisogna considerare molto bene il trilemma cibo, energia, ambiente. Cosa è più importante? Dove è più importante uno di queste tre componenti di questo trilemma? Siccome si parla tanto della sottrazione di terreni al cibo, in molte situazioni questo non è vero. Esistono terreni in abbondanza, terreni degradati, terreni dove la foresta primaria è stata eliminata già da centinaia e centinaia di anni. Questi terreni potrebbero essere tranquillamente utilizzati per produrre biocarburanti. È un proposito stupendo, bellissimo. Il problema è che perché l'agricoltura familiare possa produrre il 30% di biodiesel brasiliano è un'impresa quasi impossibile, perché l'agricoltura familiare deve essere organizzata. Nós estamos com plantas desenvolvendo testes avançados para novas tecnologias de produção de biocombustível. Nós estamos avançando numa segunda geração de biodiesel. Em nossa universidade, nosso grupo, nós estamos desenvolvendo vários projetos de pesquisa em biodiesel. Aqui nós temos uma unidade de produção de biodiesel usando uma outra tecnologia, que é a síntese em condições supercríticas. Esse projeto ele tem muitas vantagens porque não utiliza catalisador e ele pode ser usado para oleaginosas ácidas, como no caso da macaúba. Estamos achando uma alternativa para uma produção que é nativa aqui da região, que é o coco macaúba. O coco macaúba, aqui na região que é do Alto Paranaíba, é uma cultura nativa que tem muito, a produção é muito alta. A questo punto mi rendo conto che la situazione è complessa. La promessa di investimenti da parte della Petrobras in un biodiesel di nuova generazione potrebbe mettere d'accordo le diverse parti in causa. In futuro, in Brasile, una delle alternative energetiche potrebbe chiamarsi macaúba. Futuro ci saranno delle motivazioni ambientali molto forti e quindi alcune di queste colture che possono essere fatte con un uso limitatissimo o assente di erbicidi, di antiparassitari e di concimi chimici, quindi queste colture possono diventare molto importanti perché possono essere privilegiate in quanto che non migliorano l'ambiente ma non lo peggiorano. Il caso per esempio della macaúba in Brasile, è una pianta spontanea che si vede da tante parti e in Brasile sono stati già fatti studi su questo, sulla possibilità di coltivarla appositamente. Nós imaginamos que a macaúba tem um futuro bastante promissor, considerando que ela é uma oleaginosa que é nativa, praticamente em toda a América, do sul do México, até o sul do Brasil, Argentina, nós temos macaúba. Portanto, esse equilíbrio da presença dela na paisagem da região não vai trazer para a gente os malefícios que, porventura, uma monocultura como a cana estaria trazendo. É uma cultura que não demanda muitos investimentos, não demanda investimento em adubação, em controle químico. Por quê? Porque ela já está em equilíbrio com o meio ambiente. Então, eu vislumbro que, com o caso da macaúba, nós temos possibilidade das famílias
terem ali de uma fonte de renda muito boa para que elas possam, digamos assim, ter uma rentabilidade das atividades produtivas dedicando-se a macaúba. São oleaginosas que convivem, inclusive, com terras muito pobres, e não é o caso específico da Clana, que é uma área de grande monocultura. E ela produz bem. A gente tem algum local que tem bastante, né? E já está começando o plantio, as coisas. A macaúba também é uma coisa de futuro, né? Que venha a ser ajudado também, sem muito gasto, né? A grande vantagem, ao meu modo de ver, não é uma vantagem não só tecnológica, mas é uma vantagem de âmbito social, é que ele distribui um pouco essa questão da produção do óleo, né? Porque o óleo hoje está concentrado na mão de poucas empresas, poucas companhias, o óleo fóssil, e o biodiesel, ele permite com que você tenha muitos produtores, inclusive com produção de óleo para consumo próprio, né? Para serem utilizados em tratores, em máquinas pesadas, em caminhões, etc., o que viabiliza bastante a agricultura familiar também. Mas é uma alternativa para consertar um pouquinho esse clima, né? Essa poluição tremenda que tem, né? Que nós mesmos estamos estragando a natureza, né? Isso vai ser um caminho, vai abrir um caminho para nós aqui dos assentados. Porque aqui cada um tem a terra. Com o recurso que vem, o projeto está chegando, e o recurso vindo para ajudar, aí todo mundo vai acreditar e vai começar, porque isso vai começar uma vida nova de recursos, né? Claro que tem alguns desafios que já estão sendo pesquisados, como redução da altura para facilitar a colheita, a questão do amadurecimento dos frutos ficarem na mesma época, tecnologias para corte dos frutos, mas a gente imagina que todas essas pesquisas que estão em andamento terão êxito e em breve nós poderemos ter uma contribuição bastante significativa, né, deslocando a soja, né, para a macaúba. Esse é o nosso objetivo e acreditamos plenamente che conseguiremos isso no Brasil. E con questa sfida lanciata dai ricercatori brasiliani finisce il nostro viaggio. Vi abbiamo raccontato una storia che inizia dalle lotte per la terra, arrivando ad un potenziale ruolo strategico che l'agricoltura familiare può giocare in un Brasile ormai superpotenza mondiale, aprendo una breccia sostenibile nell'intricato scenario delle energie alternative. Questa è Macaúba, appunti di lotte e di energia.